Estamos gravando o início desta aula. Hoje é a quinta aula da matéria de Geografia Bíblica, desafiante matéria esta. Hoje é a quinta aula de Geografia Bíblica, turma das quintas-feiras, curso básico em Teologia. Hoje é quinta-feira, 16 de dezembro de 2021, repito, quinta aula, turma das quintas-feiras, curso básico em Teologia, Academia Bíblica da Bereia, quinta-feira, que é hoje, 16 de dezembro de 2021. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, pelo privilégio que Ele nos concede da vida, de estarmos aqui. Também agradeço a grande paciência, compreensão, colaboração de cada um de vocês, né, em terem aceitado a nossa proposta. E aqui estamos, né, para trabalhar hoje, mais do que nunca, bem duro, bem pesado, devagar, claro, mas bem mais com consistência, para que esta matéria fique o melhor esmiuçada possível, não é? Porque é uma matéria técnica, é uma matéria realmente que tem o seu nível de dificuldade e nós não poderíamos passar em 5 semanas, né? Ficou muito a desejar 5 semanas, né? Já expressei as minhas sinceras desculpas, porque foi definitivamente um erro de cálculo meu. Eu acreditava que em 5 semanas poderia pelo menos passar 20% do conteúdo, mas me equivoquei, né? E tenho nobreza da parte de Deus para reconhecer quando eu me equivoco, mas estou aqui, né, buscando a melhor maneira possível para lhes ajudar e vou lhes ajudar, porque nenhum aluno vai sair prejudicado. Deixa, antes de entrar na aula, rapidinho colocar aqui uma ideia. Eu não quero impor nada, por favor, embora eu seja o professor, eu posso dirigir, orientar, fazer várias coisas que me cabem dentro do meu nível de responsabilidade, mas eu jamais imponho, de forma nenhuma, porque impor é ditadura, entendeu? Aqui não é democracia, mas também não é ditadura. Aqui é um corpo que tem que trabalhar em combinação, em acordo, né? Aqui não é uma igreja, mas aqui estão os membros do corpo de Cristo que eu considero como parte da igreja do Senhor nosso Deus. Quero lhes propor o seguinte: como nós estamos fazendo uma extensão, nós vamos trabalhar com os mapas, vários mapas para que fique bem assentado, bem assentado, bem assentado. A irmã Cássia, que até agora não apareceu, ela propôs 2 provas, né? Como, por exemplo, uma prova de 3 mapas e outra prova de 3 mapas. Eu estava ponderando, analisando bem a proposta dela, não seria coerente ou justo trabalharmos somente com mapas. Inclusive, nós hoje vamos corrigir o restante dos exercícios. Então, como seria? É uma proposta, ok? Uma única prova de todos os mapas que nós vamos estudar, eu vou selecionar 2. E de 2, só vai aparecer 1 na prova. Vou repetir. Nós vamos estudar vários mapas. Aí eu vou selecionar somente 2. E desses 2, vocês vão estudar. E desses 2 só vai aparecer 1 na prova. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Só vai aparecer 1. Vamos estudar mais de 10. Mas aí, no final das contas, eu vou separar só 2. Ó. Esses 2 aqui, vocês vão estudar só esses 2. Vão se fixar, colocar o foco só nesses 2. E na prova só vai aparecer 1. Com um questionáriozinho de 7 perguntas. Essas 7 perguntas vão ser partes dos blocos, tá? Posso tirar, digamos, 1, 2 do bloco 1, 1, 2 do bloco 2, 1, 2 do bloco 10, 1 do bloco 4, entendeu? Então, vamos fazer uma diversificação. Somente será um mapa que vai aparecer na prova com 7 questõezinhas extraídas daqui dos exercícios. Compreendido? Então, você só teria que estudar os exercícios e do grupo de mapas que nós vamos estudar ao longo das próximas semanas, selecionamos 2 e dos 2, só 1 que vai aparecer na prova. Compreendido, gente? Está bem compreendido? Eu acredito que vai
não vai ficar pesado para ninguém, não vai ficar difícil demais para ninguém, porque vocês só vão, no final das contas, depois que a gente estudar bem estudado todos os mapas, eu só vou selecionar 2. Ó, estudem esses 2, porque desses 2 vai aparecer um só. E as perguntas vão ser extraídas do questionáriozinho que a gente vai, claro, na medida que a gente vai desenvolvendo as aulas, nós vamos corrigir e localizar os porquês das respostas. Interessante isso aqui, nos mapas. Tá aqui, cada resposta de cada pergunta, a gente vai lá no mapa e vai entender, ó, é isso aqui por causa disso, é isso aqui por causa disso, para ficar bem claro, bem visível, entendeu? Porque às vezes o aluno, por mais que ele leia, que ele pesquise, ele vai ter um pouco de dificuldade, ou às vezes uma grande dificuldade, em entender por que a resposta daquela pergunta ela é certa ou ela é errada. Então, a gente vai ajudar você a entender. Não, essa pergunta aqui ela é certa por causa disso aqui, por causa, ó, o mapa mostra assim. Essa pergunta é errada por causa disto, e assim por diante. Certo, gente? Eu acredito que a gente trabalhando assim, o mais esmiuçado possível, vai ajudar bastante. Vamos, então, já começar com os mapas, tá? Eu enviei para vocês, não se preocupem, alguns de vocês ainda vão printá-los, fiquem bem à vontade, tá? Mas hoje nós vamos trabalhar com a visualização, certo? Vamos lá. Perfeito. Todos estão vendo o mapinha? Sim ou não? Todos estão vendo? Todos? Ok. Peço redobrada atenção. Este é o mapa mais amplo possível que envolve o mundo bíblico. Repito, este é o mapa mais detalhado que eu consegui nos meus estudos, nos meus livros. Muito material, eu tenho uma quantidade monstruosa de material. Então, eu passei o dia de ontem, de hoje, trabalhando duro, e aí separei alguns desses mapas. Esse aqui, na minha humilde visão, é o melhor mapa que vai dar uma visão bem ampla, mas bem ampla, envolvendo eventos relevantes no estudo da geografia bíblica. Então, a gente vai trabalhar devagar, para que, na medida que a gente vá avançando, você vai ligando os pontos e até mesmo lendo os textos bíblicos. Aqui diz, ó, os números indicam a ordem cronológica dos acontecimentos. O que, quando eu estou falando de ordem cronológica, eu estou me referindo exatamente a quê? Eu vou fazer bastante perguntas a vocês, porque eu quero ter certeza que eu estou sendo compreendido na exposição detalhada que eu quero trazer para vocês. Então, hoje eu vou fazer muitas perguntas, porque, repito, eu quero ter absoluta certeza que vocês estão entendendo o que eu estou tratando, me esforçando em transmitir para vocês. Quando eu estou falando de ordem cronológica, eu estou querendo dizer o quê? Na ordem dos acontecimentos. Não, eu vou repetir a pergunta. Presta atenção. Quando eu estou me referindo ordem cronológica, o que exatamente eu estou querendo dizer? Você está querendo dizer, mostrar para nós o que aconteceu primeiro, o que aconteceu segundo, terceiro. Isto. Então, ordem cronológica, eu estarei apresentando os acontecimentos na sequência do tempo. Sequência do tempo. Primeiro evento, segundo, terceiro, quarto e assim por diante, tá? Então, vamos acompanhar a numeração, porque essa numeração ela está exata, ela mostra exatamente, ponto por ponto, o evento ou acontecimento na linha do tempo. Vamos lá, vocês já localizaram aí o número 1? Eu sei que para alguns está fácil visualizar, para outros está um pouquinho mais difícil, né? Mas vamos lá. Quem de vocês está enxergando aí o número 1? Número 1. Quem de vocês pode dizer qual é o primeiro evento que está ligado ao número 1, ou o primeiro fato? O deslocamento de Abraão, Isaac e Jacó. Não.
Dá uma Número olhadinha. Criação de Adão e Eva. Ah, sim, Adão, do lado de cá. Isto, ó. Adão e Eva, tá aqui, ó. São Porque ele está em criados... cima do de cá, né? Isto, que por isso que eu perguntei, porque alguns vão ter um pouquinho de dificuldade de visualização, ó. Adão e Eva são criados no Jardim do Éden, ó. Número 1 está aqui, o Jardim do Éden. Vou abusar um pouquinho, mas a gente está aqui para aprender e visualizar o aprendizado. Essa linhazinha aqui, ó, essa linha, tá vendo aqui uma linha debaixo do número 1. Que linha seria esta, na visão de vocês pela geografia bíblica? Tem um porquê dessa linha, tá vendo aqui, ó? Ó, estou fazendo a mãozinha do meu cursor andar. É uma linha. Tem até um desenho como de uma serpente. Que linha vocês imaginam que poderia ser? Já que, preste Parece ser atenção, um rio, né? um rio, excelente, irmã Verônica, isso não deve, é um rio. Deve ser, não, é um rio. Perfeito, é um rio. Se aqui nós temos um rio e o número 1 é o provável local do Jardim do Éden, então, pela narrativa bíblica, nesta posição, que rio poderia ser este? O Tigre. O Tigre, exatissimamente. Exatissimamente. Eu sei que depois vocês, com calma, vão começar a fazer as anotações, porque seria interessantíssimo se vocês pudessem já fazer essas anotações. Se você pode fazer de alguma maneira, né? Claro, como a pastora Vera falou, quando se imprime, um aluno pode até escrever em cima daquilo que imprimiu e ajuda a melhor fixar. Mas se você que ainda não pôde imprimir, mas se consegue fazer uma anotação para ficar lembrado que aqui, ó, bem debaixo do número 1, essa linha, que você aqui é o Rio Tigre. Excelente, excelente. Alguém está vendo aí o número 2? Vamos lá. Tô. Quem localizar o número 2 e me diga qual é o evento ligado no número 2. É o dilúvio, o repouso da arca nos montes Ararat e repovoamento da terra. Isto, está aqui o número 2. Ó. O número 2 aponta o dilúvio, o repouso da arca nos montes Ararat e o repovoamento da terra. Ó. Em que país, nos dias de hoje, se encontra os montes Ararat? O mapa ali está indicando. Vamos lá. Turquia. Turquia, perfeito. Na verdade, seria a fronteira Turquia-Armênia, mas vamos trabalhar com Turquia porque os montes Ararat ocupam o maior espaço do país Turquia. Excelente. Vamos lá. Número 3. Alguém está enxergando aí o número 3? Número 3. Se alguém estiver enxergando, me diga qual é o evento bíblico ligado com o número 3. A Torre de Babel, a confusão das línguas. Isto, perfeito. A Torre de Babel está aqui, ó. A confusão das línguas. A Torre de Babel, confusão das línguas. Em que área, em que país, nos dias de hoje, poderia ter estado a Torre de Babel? Só olhar no mapinha. Iraque. Iraque. Como era o Iraque chamado no passado, nos tempos bíblicos? Eu falei, mas não se preocupe, se você não se lembra, vou te lembrar. O Iraque, nos tempos bíblicos, tinha um outro nome, não é o mesmo nome, entendeu? Como Turquia, esse nome não era conhecido no passado. Então, vamos começar agora a fazermos as associações. Vamos lá, então, por ordem. Iraque, nos dias de hoje, no passado, como se chamava? Alguém se lembra? Eu sei que eu falei. Acho que foi aquela cidade que Nimrod construiu, não foi, professor? E que se tornou uma região poderosa e próspera da terra. Perfeito. Como se chamava?
Alguém se lembra? Pois é, o negócio que eu não estou lembrando. Não está lembrando, mas tudo bem. Ninguém consegue se lembrar? Coloque aí. Iraque, no passado, se chamava Babilônia. Isso aí, tá vendo? Babilônia. Anote aí. O Iraque, no passado, se chamava Babilônia. E a Turquia? E a Turquia? A Turquia tinha 2 nomes lá no passado, 2 nomes. Como se chamava lá no passado a Turquia? Alguém se lembra? Inclusive, nos mapas da apostila e nos outros mapinhas que eu enviei, também se refere a essa região da Turquia com um nome lá no passado. Ninguém se lembra? Anote, então. A Turquia, no passado, nos tempos bíblicos, se chamava Ásia Menor ou Anatólia. Ásia Menor, tá lembrado agora? Ásia Menor ou Anatólia. Embora a Bíblia não usa muito esta expressão Anatólia, ela é conhecida mais pelos historiadores e geógrafos. A Bíblia fala mais de Ásia Menor, essa região aqui, ó, Turquia. Ok. Estamos bem, maravilha. Já falamos do evento 1, o mais antigo. 2, 3. Ok. Qual é o evento 4 nesse mapa? O número 4, qual seria? O dos caldeus, chamado de Abraão. Isto, Ur dos Caldeus, o chamado de Abraão. Agora, eu vou deixar uma... Não é uma pulga atrás de orelha de vocês. Preste bastante atenção. Isso aqui é super curioso. A gente, desde criança, claro, para os que nasceram no Evangelho, até mesmo eu que nasci no judaísmo, a gente é ensinado pela Torá que Abraão ele é chamado, diz de Ur dos Caldeus, para atender o chamado de Deus, correto? Mas se você ler com atenção o capítulo 11 do livro de Gênesis, é só ler, mas lê com atenção. Você lê uma vez, você lê 2, aí a ficha cai. Oh. Qual é a surpresa que vocês vão ter? A chamada de Abraão não se dá de Ur dos Caldeus. Como é que é? Se dá em Harã. Como é que é? Vamos lá? No capítulo 11 de Gênesis, isso aqui, a grande maioria não tem a mínima ideia. É assustador isso. E olha como é ensinado para a gente desde jovenzinho que Abraão saiu de Ur. E agora, como é que vamos corrigir isso? Não tem como corrigir, que é um problema da geografia. Olha só. Vamos para o capítulo 12 de Gênesis. Nós vamos tomar um tempinho para nós localizarmos isso aqui, que isso aqui é muito interessante. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão. Observe que aqui o nome de Abraão ele não estava modificado. Se lembram? Ele não estava ainda mudado para Abraão, era Abrão. Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ok. Nós temos um probleminha quando fazemos a leitura do livro de Gênesis. Estão me acompanhando? Nós temos um probleminha quando fazemos a leitura do livro de Gênesis. O livro de Gênesis, ele não é um livro 100% cronológico. Alguém já percebeu isso? Alguém já, quando já leu o livro do Gênesis, quem já leu aqui o livro do Gênesis todinho, pelo menos uma vez? Ele tem 50 capítulos. Eu não sei se vocês conseguiram perceber. De repente sim, de repente não.
O livro do Gênesis, ele não segue uma exata ordem cronológica, ou seja, o livro do Gênesis, ele não apresenta os eventos ali, ó, na sequência, no tempo e no espaço, como, por exemplo, primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau, quarto degrau. O livro do Gênesis, estranhamente, não trabalha assim. Ele traz uma ordem, claro que traz uma ordem, mas a ordem cronológica, a ordem exata no tempo, o livro do Gênesis não traz. Como é que é? Ele traz em alguns acontecimentos. Alguém já teve essa ligeira impressão quando está lendo, ou ninguém percebeu isso? Lendo a narrativa do livro do Gênesis, que ele traz assim um acontecimento, ele segue, de repente, pum, para, ele é interrompido e dá uma volta para trás. Aí destrincha detalhes daquela voltinha que deu para trás e depois dá um avanço lá na frente. Aí continua a narrativa. De repente ele segue a narrativa, vai, e aí para de novo e dá outra volta para trás, que nós chamamos isso de feedback. Tá? Ele dá uma volta, aí começa a destrinchar aquela parte que ele voltou, começa a desenvolver os acontecimentos, aí de novo retoma a história segue a sequência. Ninguém nunca percebeu isso no livro de Gênesis? Ninguém? Não? Então eu vou mostrar para vocês que assim funciona o livro de Gênesis. É o que está acontecendo aqui entre os capítulos 11 e 12. Me acompanhe, que você vai entender agora. Os capítulos 12 e 11 não são sequenciais na linha do tempo. O capítulo 1 com o segundo ele é uma sequência. Está me acompanhando? O capítulo 2 com 3 é uma sequência. O 4 e o 5 é uma sequência. Agora, o 5 e o 6 não é uma sequência. Porque ele vai lá na frente, para, volta, começa a destrinchar, ou começa a esmiuçar um acontecimento, aí de novo ele avança para o capítulo 6. Aí o 6 avança para o 7, ele traz a sequência que entra para dentro do 7. O 7 ele vai para dentro do 8. O 8 é cronologia, é genealogia. Então o 8 ele vai e volta no tempo. Aí entram 9, aí interessante, 10. Entre o 11 e o 12, quem está na frente? É o 11 ou 12? Claro, o 11. Mas muita gente, quando lê o 12, dá a impressão que a chamada de Abraão se deu aonde? Em Ur dos Caldeus, mas não se deu em Ur dos Caldeus. Vamos ler de novo. 12:1. O Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aí Deus explica a promessa: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos. Entenderam até aqui? Agora vamos no capítulo 11. Olha a surpresa no capítulo 11. Capítulo 11, versículo 26. Podemos encontrar lá o capítulo 11 de Gênesis, versículo 26. Anote, isso aqui é super interessante. E pouca gente observa isso, vocês acreditam? Pouquíssimos, inclusive pastores de renome, pastores até estudiosos na Escritura, mas isso porque foi ensinado algo de uma maneira incorreta, por causa da visão da geografia bíblica e da história. Verso 26, capítulo 11 de Gênesis. Muita atenção aqui, por favor. E viveu Terá 70 anos, e gerou Abrão, a Naó e Arã. Quem era o pai, então, de Abrão? Vamos lá.
baseado nesse versículo que eu estou falando. Quem era ou quem foi o pai de Abrão? Terá. Terá, perfeito. Então o texto aqui está claro, corretíssimo. Vocês concordam que o texto aqui está claro? Está bem claro, né? E viveu Terá 70 anos, e gerou Abrão a Nor e Arã. Isso quer dizer que quando o pai de Abrão chegou a ter 70 anos de idade, ele gerou 3 filhos. Olha que curioso. Versículo 27. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e Arã. E Arã gerou a Ló. Interessantíssimo. Vamos lá. Verso 28. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Qual a terra de nascimento de Terá? Qual a terra de nascimento de Abrão? Qual a terra de nascimento de Naor? Baseado nesse texto que estamos lendo. Vamos lá. Qual é a Ur dos terra? Caldeus. Ur dos Caldeus. Maravilha. Estamos aqui montando um pequeno quebra-cabeças. Versículo 29. Tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. Quem era Sarai? Alguém se lembra? Sarai. Sara, Esposa mulher de de Abraão. Abraão. Sara, esposa de Abrão, só que ela tinha o primeiro nome Sarai. Olha o verso 31, olha a surpresa. Estão me acompanhando? E tomou Terá Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Olha o que diz, isso aqui é fantástico, gente. Deus deu a chamada a quem? A Abraão ou a Terá? Abraão. A Terá. Abraão, né? A Abraão. Estão me acompanhando a leitura do texto? Uhum. A chamada Deus deu a Abrão e não a Terá. Esta é a chave que está confundindo muita gente ao longo desses anos, porque se deduz por implicação que Abraão recebe a chamada onde? Em Ur dos Caldeus. Não recebe. Ele recebe a chamada em Harã. Olha o verso 32. E foram os dias de Terá 205 anos. E morreu Terá aonde? Em Ur dos Caldeus? Aonde Harã. morreu? Harã. Aí que está o segredo. Então, quando Deus chama Abraão, ele chama da onde? De Harã, e não de Ur. Nunca ninguém observou isso? Sejam sinceros, alguém já observou isso? Olha o que o texto diz, isso aqui é fantástico. Isso eu descobri isso há 37 anos, lendo a Bíblia. Há 30 e desde a escola dominical, somos ensinados a entender que Abraão foi chamado em Ur, mas ele não foi chamado. Terá seu pai, como era um patriarca, semita e ugarita, ele, sendo o patriarca, ele se moveu, ele saiu de Ur e foi parar em Harã. A Bíblia não diz razões, mas quando a gente investiga a história daqueles povos chamados ugaritas, possivelmente aquela região
poderia estar passando por algum tipo de seca, estiagem ou fome. Era um pouco normal naqueles tempos, 3.000, 2.500 antes de Cristo. De sorte que Terá decidiu a sair com toda a família para buscar uma alternativa de melhor sobrevivência. Repito, a Bíblia não nos dá detalhes do porquê Terá se moveu de Ur para Harã, mas a Bíblia em momento nenhum diz que Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, mas a Bíblia nos informa que o local de nascimento de Abraão e sua família, aí sim, Ur dos Caldeus. Quantos estão entendendo, gente? Quantos estão entendendo? Isso aqui é fantástico, isso aqui é um negócio lindo demais. E a gente observa que há uma falta de correta interpretação na leitura do texto por não entendermos os movimentos da geografia bíblica, ou seja, estranho, né? Muita gente não... Tanto que este gráfico que está aqui, ele está incorreto no número 4, Ur dos Caldeus, chamado de Abraão. Não foi o chamado de Abraão. Ali identifica o local da cidade, mas o chamado se dá a partir da morte do seu pai, Terá. Terá que ele era um caldeu, adorador de vários ídolos, à semelhança de seus pais. Então, Abraão era idólatra, mas na morte de Terá, Deus decide chamar quem? E falar quem? Com Abraão. Sai da tua terra. Que terra é essa? Ur? Harã, porque toda a sua parentela já estava ali, estabelecida em Harã. Isso não é coisa da minha cabeça não, gente. É só você ler o texto e pegar a sequência, ainda que o livro do Gênesis, eu repito, ele traz essa dificuldade, porque ele trabalha em várias situações, com uma leitura direta no tempo, depois ele para, faz um feedback. Agora, qual a razão? Vamos lá. Vocês têm uma ideia? Qual a razão que o livro do Gênesis trabalha com essa dificuldade de trazer uma narrativa que às vezes vai, depois para, volta para trás, depois volta a continuar? Tem uma razão. Bem simples. Bom, pelo menos para mim ela é simples. Eu não sei se o aluno consegue verificar a razão do porquê o livro do Gênesis tem essa dificuldade da narrativa que vai e volta. Por conta das árvores genealógicas? Não. Tem uma razão bem interessante. A razão básica eu já vou dizer. O seu autor. O seu autor. Como assim? Quem escreveu o livro do Gênesis? Alguém se lembra? Moisés. Minha pergunta. Moisés, ele estava vivo, presente no capítulo 1 do Gênesis? Não. No capítulo 2? Não. No capítulo 3? Vamos lá. Moisés estava presente no capítulo 7, no momento do dilúvio? Não. Moisés estava presente no capítulo 11, na construção da Torre de Babel? Não. Moisés estava presente no capítulo 11, no chamado de Abraão? Não. Vocês estão dando a resposta perfeitamente correta. No momento que Moisés não estava presente, então como é que ele sabia de tudo isso? Por duas razões. Através da história que passava de pais para filhos? Isto, através da tradição oral, da história passada de pais para filhos, e através de uma revelação da parte de Deus. Então, eram as duas coisas conjugadas. Deus dava a Moisés uma revelação, e esta revelação ela era confirmada através da tradição oral, das histórias passadas de geração em geração. Porque Moisés não estava na construção da arca, na criação do mundo, no jardim do Éden e assim por diante. Então, esta é a razão, porque o livro do Gênesis ele vai e volta no tempo. Não é a chamada narrativa linear, ela não segue uma linha constante no tempo.
Anotaram isso aí? Isso aqui é fantástico. Deus não chamou Abraão de Ur, chamou de Harã, porque tinha que morrer o patriarca. O patriarca morrendo, ele estava livre. E aí Deus estabelece o contato, a comunicação. E aí chama Abraão e sai de Harã e ele desce até Canaã. É verdade que a viagem que eles fizeram cobriu uma extensão de mais de 1.300 quilômetros. Mas exatamente eles pararam em Harã, mais ou menos aqui, ó, eu estou passando o cursor, na linha do rio Eufrates. Eles pararam aqui, depois desceram até Canaã. Então, praticamente, eles viajaram quase que 700 quilômetros até Harã, ficaram aqui 25 anos e depois desceram aqui mais 700 quilômetros e chegaram a Canaã. Perfeito. Número 5. Alguém está vendo aí o número 5? Número 5. Cinco. Os patriarcas, os deslocamentos de Abraão, Isaque e Jacó. Isto, estamos aqui, ó. Já estamos dentro de Canaã. Aqui já é Canaã. Então, aqui se desenvolve a história, não mais de Abrão, porque Deus muda o nome dele, tá? Já a partir do capítulo 12. Então, Abraão, Isaque e Jacó. Os deslocamentos dos patriarcas se daqui, ó, onde está o número 5, que já é a terra de Canaã, a terra prometida. Perfeito. Número 6. Alguém está vendo aí o número 6? O êxodo. O êxodo, a jornada dos israelitas junto à terra prometida. Alguém sabe o significado da palavra êxodo? Êxodo. Saída. 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 Se você não sabe, anote. Se você Hein, sabe... professor? Eu estava lendo um dia desse aí, eu nunca tinha ouvido falar, eu li. Tem êxodo, que é a saída, mas tem outro nome que é entrada, você sabe? Sei. Êxodo, né? É igual a exegese e exegese. Êxodo e êxodo. Êxodo com X é saída. Êxodo, E-I-S-O, é entrada. Êxodo e êxodo. Eu fiquei maravilhada quando eu li, porque estudar é bom demais, né? Essa é a nossa língua portuguesa, difícil no mundo, no planeta Terra, né? Não confundir conhaque de alcatrão com catraca de canhão. Não confundir êxodo com êxodo, ou exegese com exegese. Da onde... Professor, mas é só o I que faz a diferença, êxodo, né? Êxodo. E-I-S-O. E-I-S-O-D. Êxodo. Não, estava X. Tem duas variantes. Em Portugal se escreve com S, no Brasil se escreve com X. Chique demais de aprender isso, descobrir isso, que ainda tá bom. É como a palavra louro, né? Em Portugal se diz louro com U. No Brasil se diz louro sem U. Interessante, como coisa e cousa. Vamos lá. O Êxodo saiu de que país do mundo bíblico? Que terra, que localidade? Egito. Do Egito. Então, lá o número 6. Só a título de informação, porque você vai ler isso um dia na sua Bíblia, tá? E vai ficar meio perdido. Qual era o antiquíssimo nome do Egito? O Egito tinha um nome muito antigo, que ele é mencionado só 2 vezes no texto sagrado. Na maioria das vezes você vai encontrar Egito, 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 Egito. Mas por 2 vezes aparece o nome mais antigo do Egito. Quem se lembra? Misraim. Olha só, M-I-Z-A-I-M. Misraim. Esse é o nome mais antigo do Egito. Você vai encontrar só 2 vezes.
na escritura sagrada. Misraim. Perfeito. Vamos lá, o número 7. Alguém consegue enxergar o número 7? Número 7. Número 7. Monarquia hebraica. Monarquia hebraica, expansão dos reinos unificados e a divisão do reino em dois, Judá e Israel. Então, aqui estava estabelecida a monarquia hebraica, ou o reino unido de Israel, que ele se quebra a partir da morte de Salomão. Perfeito. Número 8. Alguém enxerga aí o número 8? Cativeiro babilônico. Cativeiro babilônico, tá? Então, a Babilônia, ela estava aqui, no atual país chamado Iraque. Número 9. Alguém consegue enxergar aí o número 9? Regresso do cativeiro. E que mais? Reconstrução de Jerusalém. Isto, então a cidade de Jerusalém está aqui, ó. Está aqui, Jerusalém. Então ela está aqui nesta partezinha do sul da Palestina ou de Canaã. Anote aí em algum lugar o significado da palavra Jerusalém. Casa de paz. Jerusalém significa casa de paz. O hebraico Yerushalayim. Então, Jerusalém, casa de paz. Vamos lá, então. Recapitulando, então, vamos recapitular esse mapinha, porque nós vamos passar para um outro mapinha muito parecido com este. Muito parecido. Ó, número 1, Adão e Eva são criados no Jardim do Éden. Esta linha aqui debaixo do número 1 seria o quê? Rio Tigre. Rio Tigre, Rio Tigre. Número 2, o dilúvio, o repouso da arca nos montes Ararat e o repovoamento da terra. Os montes Ararat estão em que país no dia de hoje? Turquia. Turquia. Professor, esse rio aí é o Tigre. Do lado, aonde está o Eufrates aí? Do lado esquerdo. O mapa aqui não mostra, porque é um mapa satelital, né? E por ser um mapa satelital, ele não traz detalhes de acordo com a altitude que ele se encontra, né? Que eu tenho informação. Esse é um mapa tirado pelo satélite NOAA-4, e aqui a altitude está em torno de 35.000 metros, ou 35 quilômetros. E é normal que a 35 quilômetros de altitude você não veja todos os detalhes, né, dos rios e montanhas. Se estivesse a 20 quilômetros, se daria para enxergar perfeitamente o rio Tigre. Né? Se vê mais com evidência o Eufrates. Se vê o Tigre porque o Tigre ele é mais extenso e ele é mais largo também, ele é mais mais aberto. O nome Tigre, professor, nome estranho, né? O nome vem do hebraico, traduzido do garita, Idekel. Idekel quer dizer regado pelo paraíso. Regado pelo paraíso. Então, a palavra garita é Idekel. Quando ela passa para o hebraico, se torna tigre. Interessante isso. Vamos lá, Pensei então. que ele tinha algum aspecto com tigre mesmo, assim, desenho. De tigre. Provavelmente seria habitação de tigres naquela região, né? Que os animais selvagens se proliferavam com grande abundância naquela área. Vamos lá, então. Número 3, Torre de Babel, confusão de línguas. A Torre de Babel se localizava em que país nos dias de hoje? Iraque. Número 4, Ur dos Caldeus, o suposto chamado de Abraão, mas entendemos hoje pela leitura bíblica que o chamado não se deu em Ur, e senão em Arã, mas o lugar de nascimento de Abraão. Número 5, já em Canaã, os deslocamentos dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Número 6, o Êxodo, os israelitas saindo do Egito para a Terra Prometida. Número 7, a monarquia hebraica, a expansão dos reinos unificados, isso já em Israel. Número 8, cativeiro babilônico em Babilônia, no atual Iraque. E número 9, o regresso do cativeiro, reconstrução de Jerusalém, tá? Já a capital de Israel. Estão vendo esse outro mapinha?
Esse outro mapa corresponde ao Império Romano. O Império Romano no ano 117 depois de Cristo. Muita atenção aqui. Toda essa parte que vocês estão vendo em lilás violeta, ó, é a extensão que dominou o Império Romano e no seu auge no ano 117 depois de Cristo. Então, dentro do Império Romano estava quase toda a Europa, quase. Estava a Inglaterra e Gales, Espanha e Portugal, Gália, que se chamava França, os países que hoje conhecemos como Itália, uma parte da Alemanha, Áustria, Suíça, aí vem aqueles pequenos países dos Balcãs, como a atual Macedônia, Grécia, Hungria, Bulgária, Ásia Menor, que seria a Turquia, a parte norte da África, né, envolvendo a parte norte do Egito, Tunísia, parte do Marrocos e parte da Líbia. Aí entra a Síria, toda a nação de Israel, ou seja, o Império Romano chegou a ser o maior império de toda a história, que ela abrangeu uma área muito vasta de terra. Se você olhar este mapa ele tem uma particularidade, né? Ele tem um retângulo. Esse retângulo é o chamado mundo antigo, ó, parecido com os limites do Império Romano, mas esse é o mundo antigo. Olha que interessante. Ele abrange praticamente todas as fronteiras do Império Romano, envolve um pouquinho a Arábia, aqui desse lado, e avança um pouquinho para dentro do norte da África. Aqui muda o cenário. Muita atenção aqui. É o mundo do Antigo Testamento. Sejam sinceros, este mapa, ele não é bastante parecido com este? Ó, vou voltar de novo. Olhem para esse mapa. Existe alguma semelhança entre este e este mapa? Sim ou não? Não. Olhem de novo. Ó. Olhem bem esse mapa. Olhem o contorno dos países, das ilhas, dos rios. Tudo isso aqui são ilhas, tá? Ilhas. Isso aqui é mar. É um mar grande. O mar Mediterrâneo. Existe ou não uma semelhança com esse mapa? Sim, para mim sim. Claro que sim. Claro que sim. Tá, porque aqui embaixo dá para ver. O Egito, o Mar Vermelho. Isso, então vamos lá. A Península do Sinai. Isso, então vamos lá. Ó, estão vendo aqui? Isso aqui é Grécia. A ilha de Creta. Ásia Menor, Turquia. Chipre, ó. Aqui, estão vendo? Grécia, Creta, Chipre, Ásia Menor. Confere? Confere? Vamos lá. Ó, Egito, estão vendo aqui o Egito? Península do Sinai, Síria, Arábia Saudita, ó. Estão vendo aqui, ó? Egito, Península do Sinai, Síria, Arábia Saudita. Só que ele se abre um pouquinho mais dentro da onde? Dentro da onde? Que região é essa que eu estou aqui circulando o meu mouse? Não, aqui. Mesopotâmia. Mesopotâmia. Como é que se chama? Qual é a tradução desse nome? Mesopotâmia. Como se traduz? Entre rios. Entre rios. Perfeito. Olha só essa flechinha aqui, ó. Essa aqui é a rota de Abraão. Então, Abraão sai daqui de Ur, vai. Ó, é aqui. Tá vendo aqui? É aqui que Abraão é chamado. Ele sai daqui com seu pai Terá. Então, seu pai Terá sai daqui. Por isso que é chamada Rota de Abraão, porque conta a partir da sua saída de Ur. Não quer dizer que Abraão é chamado em Ur. Ele sai. Mas aqui que ele é chamado, em Harã. E aí desce
e vai até aonde? Damasco, que na época pertencia a Israel, hoje pertence à Síria, Damasco. Na Bíblia tem o nome de um personagem lá na cidade de Damasco, está ligado a Abraão. Alguém se lembra? Ele ajudou muito Abraão num projeto de grande importância na vida de um querido familiar de Abraão. Não estão lembrados? Eliezer, o Damasceno. Quem foi Eliezer, o Damasceno? Eu estou enganado em algum lugar. Alguém se lembra de quem foi Eliezer? Eliezer, pastor, foi o que foi ao encontro de Rebeca? Isto, exatamente, irmã Selma. Então, Eliezer era natural aqui, ó, da cidade de Damasco. Então, Abraão Olha, eu chega não lá. sabia que ele era de Damasco. Isso, por isso que diz na Bíblia, né? Eliezer, o Damasceno. E ele se tornou o servo de Abraão e ele ficou na responsabilidade de buscar uma esposa, não é verdade? Para Isaac, seu filho. Então, é aqui, ó, em Damasco, que Abraão se encontra com Eliezer. Perfeito. Então, vamos fazer uma rápida visão aqui, ó. O Rio Nilo, Egito, Berseba, são todas as cidades que são faladas na Bíblia, no Antigo Testamento. O Mar Morto, Mesopotâmia, como nós já falamos, o rio Tigre à direita, o Eufrates à esquerda, Mar Negro, Mar Cáspio, Mar Egeu. Procurem memorizar isso aqui, ó. O Mar Egeu, ele está dentro desse espaço aqui, ó. Estão vendo? Encurralado por dezenas de ilhotas. Esse é o Mar Egeu. O Mediterrâneo é toda essa extensão aqui. Toda. Mas o Egeu é só isso aqui. É como se fosse um golfo. Pedaço isolado de mar coberto de pequenas ilhotas. Este é o mundo do Antigo Testamento. Estão percebendo a semelhança desse mapa com esse? Sim ou não? Ó. Uhum. São parecidos? Sim ou não? Sim. Bem parecidos. Estão percebendo que eu estou trabalhando com associação de sequência para vocês terem em mente que um mapa ele é parecido com o outro, é praticamente o mesmo, só que mudando situações no tempo e no espaço. Aqui nós temos a crescente fértil. O que quer dizer a crescente fértil? Se lembram? Nós falamos sobre a crescente fértil. Alguém se lembra? A que se refere crescente fértil? Não se assuste, se você errar, estamos aqui para juntos aprendermos. Nós falamos alguma coisa sobre a crescente fértil nas aulas passadas. Alguém se lembra? Anote aí, está na apostila. É a região da Terra que mais abundante na lavoura. Tudo que era semeado, implantado nesse espaço no tamanho de uma meia-lua era altamente fértil, abundante. Então, essa crescente fértil ela ia do Egito, passava por Israel, Líbano, Síria, uma parte da Jordânia, cobria toda a Mesopotâmia, passava na metade do Iraque e desembocava lá no Golfo Pérsico. Então, tinha um desenho de uma meia-lua. Então, toda esta área, 3.000 a.C., tudo que você plantava germinava. Era uma área poderosamente fértil, abundante, próspera na plantação de tudo que você possa imaginar. Hoje não é assim, porque nós temos aqui hoje muitos desertos na Síria, no Líbano, na Jordânia, numa região irrigada por muitos rios e muita chuva. Agora eu pergunto, este mapa, preste atenção, este mapa
este mapa e este mapa são parecidos, sim ou não? Sim. Ó, Sim. perceba que nós estamos trabalhando com associação. Agora, este mapa ele traz um pouco mais próximos alguns pontos. Ó. De novo, o Rio Tigre, Eufrates, a Mesopotâmia, ó, a cidade de Jericó. O que é isso aqui, essa pontinha aqui, pontiaguda? Se lembram? Península do Sinai. Península do Sinai. Perfeito. Aqui no cantinho esquerdo. Golfo de Suez. Golfo de Suez. Não se preocupe se você não consegue se lembrar, se a gente vai aos pouquinhos, bem devagarzinho. Lado direito, como se chama? Golfo de Aqaba. Aqaba. Professor, mas eu li Ágaba, está lá no... Mas a pronúncia e a ortografia é acaba, de acabar. Acaba, porque é árabe. Né? E algumas palavras no árabe, infelizmente, são aportuguesadas. Ok, aqui temos a cidade de Jericó. E essa linhazinha aqui, que sobe? O que é isso aqui? É o Rio Jordão? É o Rio Jordão. Se essa linhazinha na direção de Jericó, que vai subindo, é o Rio Jordão, que negócio aqui embaixo, no finzinho Mar do Jordão? Morto. Mar Morto. Não se preocupa, irmãos, vamos devagar. Porque a irmã Verônica já pegou o microchip e fotografou e colocou no cérebro. Entendeu? Não, porque eu fiquei estudando para a prova. Ela correu atrás essa semana e colocou o microchip na cabeça. Não se preocupa, não. Isso aí, cada um de vocês vão ter devagarzinho o microchip instalado. Tomara que caísse na prova, nossa. Vamos lá. Ó, de novo, o Rio Tigre, sempre à direita, e o Eufrates à esquerda. Supomos, um exemplo, que seja esse mapa que caia. Ele vai estar em branco, totalmente em branco. Aí a gente vai pedir, identifique os dois rios neste mapa. Aí você vai colocar à direita o quê? O Tigre e à esquerda o Eufrates. Não inverta. Tá? É interessante sempre ter a visualização que o Tigre, direita, Eufrates, esquerda. Não tem erro. Eufrates é esquerda. Tigre, direita. TD é E. TD é E. Vamos lá. De novo. Ó. Só que aqui dá uma visão dos países que ele abrange. Iraque, Síria, Turquia. Então, o rio Tigre e Eufrates, eles basicamente estão dentro do Iraque. O Eufrates... É Jordão isso aqui? Não, Jordânia. Esse é o país da Jordânia. Que ela estica para esse cantinho aqui, né? A Arábia Saudita. Mas a curiosidade é que o rio Eufrates, ó, ele está dentro do Iraque e ainda se estende para dentro da Síria e entra para dentro da Turquia. Já o Tigre, ó, ele domina todo o Iraque, passa na fronteira da Síria, ele não entra na Síria e vaza do outro lado dentro da Turquia. Aqui, esse pedacinho de mar aqui, alguém se lembra? No finalzinho, aonde desemboca o Eufrates e o Tigre? Mar Cáspio. Não. Então, não sei. A irmã inverteu a ordem. O Mar Cáspio está aqui em cima. O Mar Cáspio está aqui em cima. Se o Mar Cáspio está aqui em cima, então a desembocadura, onde termina o Eufrates e o Tigre, como seria? Não lembro, não. Anote aí, Golfo Pérsico. Golfo Pérsico. Professor, você vai colocar um desse aí para a gente fazer? Sim, senhora. O objetivo dessa nova modalidade e dessa nova sessão é exatamente isso. A gente vai trabalhar apresentando os mapas, e na próxima aula eu vou voltar a apresentar esses mesmos mapas totalmente em branco. Aí cada um de vocês, devagarzinho, aos pouquinhos, vão me dando a identificação de cada um deles.
Como é que é o nome mesmo desse daqui de baixo, professor? Golfo Pérsico. Golfo Pérsico. É aonde desemboca, aonde morre o rio Tigre e o Eufrates, ok? Professor, foi o Rio Jordão, Nilo, que o senhor falou que ele nasce invertido, né? Isso, ele nasce no sul e termina no norte. É o único rio do planeta que vai ao inverso da força da gravidade. Então, Até aí o senhor falou, ele que corta o Equador. a linha do Equador. Ele vem lá de baixo cortando a linha do Equador. É fantástico isso. Falando no Nilo, olha lá, nossa irmã Verônica está na unção, está no azeite. Ela trouxe o Rio Nilo até nós. Está aqui o Rio Nilo, uma visão do Rio Nilo, não de todo ele, né? Olha como esse rio ele é extenso, e aqui ele só mostra 3 países, na verdade 4, tá? Toda esta área aqui tive o privilégio de conhecer. Levei 29 dias, quase um mês, andando por isso. Isso aqui é longo, gente. Isso aqui são mais de 2.800 quilômetros. É como uma viagem de Massachusetts até mais... Professor, Sim. como é que eles sabem quando termina, aonde termina, onde começa? Porque, às vezes, um rio termina, o outro já começa, já é outro nome. Como é que é O isso? Nilo, não. O Nilo ele é fantasticamente fácil de se identificar, né? Ele lá embaixo ele nasce como Nilo branco. É um filete de água que não chega nem a ter 30 centímetros. Coisa muito louca. Lá em Uganda, lá no interiorzão da África, já estive lá, debaixo de uma montanha chamada Kilimanjaro, coberta de neve. Aí você vê aquele filete, você acha até que é uma piada. Mas esse aqui é o maior rio do planeta Terra, mas é a nascente dele. Aí você viaja 100 quilômetros, ele já muda, ele já fica mais comprido e mais largo. Você viaja mais 500 quilômetros, ele já fica enorme. Quando você chega a 700 quilômetros, ele muda completamente de aspecto. Aqui embaixo, nessa cidadezinha chamada Buem. Aí você, a partir daqui, aqui é lindo, aí você começa a ver os templos das antigas dinastias, né? O templo de Ramsés II, para vocês terem uma ideia, aqui, ó, o templo de Ramsés II, a quase 1.800 quilômetros do Cairo. O Cairo está aqui em cima, tá? Aqui foi o templo que os israelitas construíram para o faraó do Êxodo. Fantástico, está de pé até hoje. O templo de Filo, o templo de Horus, né? Tanto que os faraós eram chamados Horus vivo na terra, né? O Deus vivo na terra. Aqui o templo de Ramsés III, o Vale dos Reis. Aqui você vai encontrar uma riqueza. Pastor, Sim. os Ramsés aí, o 2 e o terceiro, Uhum. qual desse foi o que Moisés arrancou os israelitas do Ramsés reinado dele? II. Ramsés II. Segundo? Ok. Segundo. O terceiro já foi o outro faraó depois da derrota de Faraó no Mar Vermelho. Aí vão subindo. Ok. Tempo de Luxor. Então, todas essas cidades aqui são cidades históricas, mas o ponto mais lindo de todo o Egito está aqui, ó, onde você vê a grande pirâmide de Giza, a Esfinge. Isso aqui é para enlouquecer. Quem ama a história, quem ama a história e quer entender como os israelitas prosperaram aqui, ó, porque aqui é a terra de Gósen, o delta do Nilo. Estão vendo o desenho triangular? Então, aqui é uma área próspera. Aqui está a cidade de Alexandria, cidade mais linda de todo o Egito, a mais rica. E ela teve a mais impressionante biblioteca de toda a história. Impressionante. Uma biblioteca que foi arrasada por um terremoto em 94 depois de Cristo. Um terremoto que destruiu mais de 600 mil volumes de papiros e manuscritos. Mas os resíduos, né, os vestígios desta biblioteca está de pé até o dia de hoje. Ó, uma vermelha. Pitá era o quê? Pitá era um deus do Egito, amado de Pitá. Amado de Pitá. O Egito tinha 1.567 deuses. 1.567 deuses.
nada comparado com a Índia, 33.934.000 deuses. Meu Deus, a barata na Índia é um deus, a pulga é um deus. Né? Eles com tudo e nós só precisa de um, né? Coisa boa. Um é o suficiente, Marcela, não precisamos nem de dois, um já dá Não, conta só do um já. Ó, é como meu filho costuma dizer, pai, Adonai é um só e dá conta do recado bonito, é verdade, um só. Sim. Por isso que ele é o E ainda chamado. descansa ainda. E ainda descansa, né? Os demais estão tudo lá quebrando a cabeça, se sacrificando, deixa quieto, Marcelo. Pitar o deus de quê, professor? Sol? Pitar, ele estava ligado com o Sol e a Lua. É um enramado, como a senhora começa a estudar a mitologia egípcia, é uma coisa tão doida, tão louca. As pragas do Egito, só para vocês terem uma ideia, depois, se vocês quiserem, eu posso postar no grupo. Foi o Deus de Israel batendo de frente com as 10 principais entidades adoradas pelo Egito, né? O Nilo, o sapo, o sol, a rã, o sol, as vacas, todas as pragas que se abateram sobre o Egito foi o próprio Deus de Israel batendo de frente com o objeto da adoração deles. Pastor, desculpa, não fugindo muito da aula, mas como estão falando do Egito, o porquê que os faraós eles eram identificados como meio humanos e meio animais? Isso era muito comum na mitologia egípcia. Por exemplo, Horus. Horus era considerado o deus, metade cabeça de lobo, corpo de homens, pés de cachorro. Isso quer dizer que, no conceito das divindades do Egito, quanto maior número de mutações um deus egípcio portasse, mais poder, mais domínio, mais autoridade. Osíris tinha 4 partes, segundo a mitologia egípcia, e essas 4 partes, às vezes, se transmutavam em uma só. Por isso que Osíris era o principal de todos os deuses. Ele é apresentado em algumas pinturas e estátuas como 4 partes. Uma parte humana, uma parte de um boi, uma parte de inseto e uma parte de um espírito que não se identifica. E, ao mesmo tempo, como um homem, porque é o único dos deuses egípcios que se transmuta ao mesmo tempo. Ou seja, a mitologia egípcia ela é muitíssimo mística a ponto que influenciou a mitologia romana e a mitologia grega. Dê uma olhadinha na mitologia grega, só de passo, e faça uma comparação entre o que os gregos adoravam e o que os egípcios adoravam. Uma semelhança bastante grande, entendeu? Então, toda essa loucura que conhecemos da mitologia egípcia, perdão, da grega, procedeu da egípcia. E o catolicismo romano puxou um pouquinho de cada um, mas tudo concentrado numa só, a babilônica. E tudo começou ali na Torre de Babel com Nimrod. Deixa eu avançar mais 5 minutinhos para a gente corrigir, tá? Uma parte dos exercícios. Estão vendo de novo o Egito e o Nilo. Todos estão enxergando o Nilo? Todos? É uma outra visão do rio Nilo, só para vocês entenderem, né, que como o rio Nilo nascia do sul para norte, então é considerado assim, ó, Alto Egito, Baixo Egito. Pela geografia, o correto seria o alto aqui em cima e o baixo aqui, correto? Mas como o Nilo nascia invertido, então o alto estava na parte sul e o baixo estava na parte norte. E essas são as cidades históricas mais importantes do Egito: Tanis, Sais, Heliópolis, Gizé, Mênfis, Amarna, Hermópole. Então, o êxodo se deu nesta área aqui, ó, nesta área do delta. De novo, aqui toda a gente, isso aqui é lindo. Lindo, eu me emociono quando vejo essa foto. É sério, gente, eu me emociono. Porque eu conheci o Nilo lá embaixo. Lá do outro lago, do Lago Victoria, na Tanzânia. Eu me emociono de coração. Meus olhos se enchem de lágrimas. Valeu a pena eu ficar quase um mês
andando devagarzinho aqui. Já pensou? Eu e o Alan fazendo essa viagem? Meu Deus, o Alan entre parafusos. O professor, esse negócio é assim mesmo, igual um coraçãozinho lá embaixo? Porque isso aqui é o Lago Victoria. É o maior lago da África. Gente, vocês não têm ideia como essa região aqui é linda. O Monte Kilimanjaro, 3.375 metros acima do nível do mar, coberto de neve. Lindo, é uma paisagem assim. Você tem a impressão que o Éden foi criado aqui. Aí você atravessa o Lago Vitória, está lá do outro ladinho, já em Uganda, a nascente do Nilo, pequenininho. Aí você vai, Uganda, Zaire, e vai subindo, Sudão, e vai subindo, e vai subindo. Aí você vai ver as cataratas do Nilo, a sexta catarata, a quinta catarata, a quarta catarata, a terceira, a segunda. É lindo demais. Um mês. Depois que eu tiver meu papel, se o Alain encara comigo essa viagem, vamos ficar um mês. Mas a esposa vai ter que estar junto, né? Senão, se a irmã Isa não tiver, o negócio fica estranho. Pastor, com certeza. Mas é 100%. só para conhecer o Nilo de ponta a ponta se toma um mês. Um mês. É uma coisa assim, é tipo Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Eu tive que fazer essa viagem para eu conhecer o que eu estou falando hoje para vocês, entendeu? Porque uma coisa é você falar por estudar teoricamente, e outra coisa é você estar vivendo ali, presente. É muito diferente quando você está ali, andando quilômetro por quilômetro, palma a palma, a sensação de emoção é muito forte. Aí você olha para dentro da Bíblia e você, uau, é idêntico à narrativa bíblica. Pastor, é enorme, né? Eu olhei ele aqui, ó, no teu mapa parece ser tão pequeno. É porque o mapa ele dá uma proporção de visão, mas se a gente ampliar, ele é gigantesco. Ele é gigante. Gente, isso aqui não é exagero, não. Gente, eu levei 29 dias para rodar isso aqui, não é brincadeira, não. Eu gastava uma média de 9 horas por dia explorando ponta a ponta. Foi cansativo. Depois de 29 dias, eu estava moído. Mas pensa num cara alegre, feliz, entendeu? Se eu tivesse que partir para a eternidade naquele tempo, eu falei, poxa vida, Jesus, não quero nem saber, se eu tenho que partir agora. Depois que eu rodei o Oriente Médio, e o último lugar que eu queria era conhecer o Nilo. E graças a Deus, Deus me deu esse privilégio. Só para terminar essa parte, olha só. Professor, sim. Às vezes a gente fica meio confuso se nós não tivermos uma explicação dessa. Por exemplo, por favor, volta naquele anterior mapa. Tá vendo? Lá em cima, ó, porque agora nós estamos olhando lá em cima, que tá o Mar Vermelho, não é? Aqui o Mar Vermelho. O Mar Vermelho está aqui. Então, mas muitas das vezes a gente está acostumado a ver ele para o lado de baixo, né? É isso que eu estava quebrando minha cabeça, eu ficava doida com esses mapas aí, tá? Ó, o Mediterrâneo, a gente vai terminar aqui agora, tá? O Mediterrâneo, Mar Vermelho, tá? E aqui o Lago Vitória, lá no fundo, num país chamado Uganda, aonde nasce o Nilo. E aqui a visão do Nilo dentro do continente africano. Gente, olha o tamanho da África. Eu só conheço essa partezinha aqui, ó, presta atenção, que eu estou fazendo correr o meu cursor. Só conheço essa parte e essa parte da África. Só isso. O resto eu não conheço nada. E a minha loucura é eu ficar aqui não sei quanto tempo para rodar cada um desses países. Aqui são 39 países. Parece um pouco o mapa do Brasil, né? Mas é gigantesco. O continente africano é gigantesco e rico. Pensa no continente rico, em todos os sentidos, de história, animais, fauna, flora. É miserável, é pobre, mas é um continente, ironicamente, muito rico. Então, vocês estão vendo aqui o trajeto do Rio Nilo e todos os seus afluentes. Eu creio que, por hoje, a gente para com os mapas. Vamos rapidinho corrigir alguns exercícios. Então, o Nilo também corta a África? Como? O Nilo também corta a África? Vou voltar de novo. Ó. Aqui. Ele corta 1/4 da África. Preste atenção. Ele é enorme. Ó.
1/4 do continente africano é cortado pelo Rio Nilo. É o maior rio do planeta Terra em extensão. Não existe um rio. Então, essa bolinha vermelha é o quê, professor? É o início Onde dele, termina? onde ele começa. Então, é isso que eu perguntei. Como é que foi mesmo que você me respondeu? Que eu estou já cansada, não estou mais captando muito bem. Como que a gente sabe que terminou ali? Por exemplo, quem estuda os rios e mares... Os geógrafos, eles estabelecem por marcos históricos as nascentes e os deságues dos rios. Isso é uma convenção estabelecida pelos geógrafos, entende? Então, os geógrafos passam centenas de anos trabalhando com normas para qualificar o que nasce e o que desemboca um rio, certo? Mas eu resumo em poucas palavras. Tem que ser uma nascente de água natural que tenha uma sequência linear, ainda que interrompida no meio do caminho por um mar, entende? Mas que ele siga do outro, por um mar não, por um lago, em outras palavras. Ele siga o seu curso sem sofrer interrupções. E o Nilo é assim, ele nasce do outro lado do Lago Vitória e continua do Lago Vitória. Do outro lado do Lago Vitória é o país do Burundi. Do outro lado do Lago Vitória é Uganda. Aí ele continua até terminar diante da cidade de Alexandria, no delta do Nilo, lá em cima no Egito. Vamos então corrigir alguns exercícios? Só mais 5 minutinhos. Depois eu vejo lá, tá, professor? Estou muito cansada hoje. Eu sei, perfeito. Fica tranquila. Deus abençoe, minha irmã. Fique tranquila, pode se retirar. Alan e Isa, vocês receberam, né, o arquivo, eu mandei um arquivo para vocês em PDF desses mapas que nós apresentamos. Eu sugiro que vocês salvem esses mapas e marcassem a mesma coisa. É um grupo de 25 mapas e 2 fotos. Em cima desses mapas, a gente agora vai, a gente vai bater pesado, vamos estudar pesado, já que estamos fazendo essa extensão de geografia bíblica. Quantos nesta noite conseguiram ter uma melhor visão? A gente está começando a abrir a janela. Quantos conseguiram ter uma melhor visão dos mapas? Alguém conseguiu ter uma melhor visão hoje? Uma melhor visão? Vamos melhorar cada aula. Vamos abrir bastante a visão de vocês para associar leitura do texto bíblico, cidade, rio, posicionamento. Vamos rapidinho. Só rapidinho, porque o tempo já passou muito rápido. Eu quero deixar combinado com vocês, a partir da próxima aula, vamos começar às 8h15, porque eu estou percebendo que vários de vocês, por questões de trabalho, isso é normal, eu entendo, é época de Natal também, época de festas, não conseguem chegar às 8 horas. Então, vamos manter pelo menos nas próximas 2 aulas, que será o dia 23 e o dia 30, vamos começar dia 8h15. A partir de janeiro, mantemos o horário das 8, mas como é época de festas, então vamos dar essa facilidade, tá? Começamos pontualmente 8h15 na próxima quinta. Estamos assim combinados? Só para dar essa facilidade, haja visto que está todo mundo trabalhando demais. Então, as 2 aulas de dezembro, 23 e 30, começamos 8h15. Aí, janeiro, quando começamos a janeiro, vamos nos esforçar para tentar manter o horário das 8. Alguém se lembra aonde paramos nos exercícios? Eu sei onde eu parei. Então, vamos lá. Vamos corrigir só mais 5 minutinhos. Não vou me estender mais de 5 minutos. Alguém se lembra onde nos exercícios nós paramos? Eu sei onde eu parei. Bloco 3. Bloco 3. Perfeito, pastora Vera. Bloco 3. Então, vamos ao bloco 3. Vamos até o número 10. Não vamos corrigir todo ele, porque eu não quero passar de 5 minutos. Então, bloco 3, por favor. Bloco 3. Da 1 até o número 10, ok? E aí, na próxima aula, a gente vai fazer uma recapitulação desses mapas, analisando as respostas dos exercícios. Tá? Vamos fazer isso ponto a ponto para você entender. Vamos lá, número 1. Ao oeste do Mar da Galileia, na região de Baçã, os israelitas, ainda sob o comando de Moisés, derrotaram a Og, o rei de Baçã. Essa declaração é certa ou errada? Essa declaração ela é certa
ou ela é errada? Vamos lá. Não se preocupe se você vai errar. Eu marquei certa. Ela é errada. Porque em nenhum momento da narrativa bíblica Moisés esteve próximo do Mar da Galileia. Muito interessante isso. E eu vou depois mostrar para vocês com o texto bíblico na próxima aula e a localização no mapa, para a gente associar bem, para ficar bem claro. Então, número 1, errado. Número 2, os edomitas ou edomeus eram semitas, pois eram parentes dos hebreus, descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Certo ou errado? Errado? Certíssimo. Lembre-se que Esaú é o pai dos edomitas. E a palavra Edom, se você quiser anotar, significa guisado vermelho. Quem se lembra do guisado vermelho? Foi quando Jacó enganou a Esaú para vender a sua primogenitura. Então anote aí, vale a pena. Edom, o significado da palavra Edom, guisado vermelho. E Esaú foi o pai dos edomitas, os 2 filhos de Esaú, Edom e Moabe. Vamos depois, na aula que vem, fazer essa recapitulação que vale a pena. Número 3. Os fenícios habitavam a estreita faixa de terra do norte da Palestina, entre os montes Líbano e o Mar Cáspio. Certo ou errado? Pegadinha, pegadinha. Os fenícios, presta atenção aqui, habitavam a estreita faixa. Errado. A gente vai provar isso, mas já vamos adiantar. A faixa estreita não era no norte, era no sul da Palestina. Então, a Fenícia, tá? A Fenícia, ela estava no sentido contrário, não nesse sentido. Estreita faixa de terra. A Fenícia não era uma estreita faixa de terra, era Filistia. A Fenícia, repito, não ocupava uma estreita faixa de terra. Quem ocupava essa estreita faixa de terra era a Filistia, por isso errado. Número 3, Número 4. Segundo alguns pesquisadores, Jericó, se não é a cidade mais antiga do mundo, certamente é a mais antiga de toda Canaã. Certo ou errado? Eu pus certo. Certíssimo. Ela tem 6.260 anos de idade. É, de fato, a mais antiga do planeta Terra. Então, número 4, X, certo. Número 5. Foi em Belém que se realizou o casamento de Boaz com Ruth, uma moabita que se tornou bisavó do rei Davi e ascendente de Jesus. Número 5, certo ou errado? Certo. Certo. Irmã Isa respirou fundo. Quase perdeu a respiração. Cuidado, irmão Alain. Não deixe a sua esposa perder a respiração, não, senão fica difícil. Então, eu tinha certeza da metade. O começo não tinha certeza. Tá certo. Então, número 5, Belém. Que outra cidade, Belém, ela foi marcada nas páginas da Escritura? Alguém se lembra? Me deu um branco agora, acho que tomei... Nascimento de Jesus. Nascimento de Jesus. Jesus nasceu em Belém, mas foi criado aonde? Na Judéia? Jerusalém? Não. Na Judéia? Não. Ele nasceu em Belém da Judéia, mas aonde ele foi criado? Se lembram? Nazaré. Nazaré. Muito bem, Nazaré. Jesus foi criado em Nazaré. Quer anotar? Por isso, então, que se diz Jesus de Nazaré. Isto, porque ele foi criado em Nazaré, no norte, na região da Galileia, mas ele nasceu na Judéia, em Belém. Vamos lá, vamos lá. Número 6. Número 6. Através dos tempos, Jope sofreu muitos ataques de inimigos, como os egípcios, assírios, gregos, romanos, turcos, cruzados e franceses. Certo ou errado? Errado. Certo. Ela é a cidade do litoral do Líbano. É um ponto muito vulnerável ao ataque de piratas na margem do Mediterrâneo. Isso eu vou mostrar para vocês na próxima aula no nosso mapinha. Jope. Então, Jope foi muito atacada, foi saqueadíssima por muitos inimigos. Era fácil, né? Estava na entrada do Mediterrâneo, chegava lá, já era.
Então, número 6x, correto. Número 7. Foi na cidade de Cesareia Marítima que nasceu Heródoto, primeiro historiador da igreja cristã e o primeiro geógrafo da Palestina. Certo ou errado? Certo. Errado. Heródoto não nasceu em Cesareia. Ele nasceu em Tiro. Então, 7O, errado. Número 8. O nome de Cesareia de Filipe foi dado à antiga vila fenícia de Baal-Gaad, em honra a Tibério César. Tibério César foi o segundo imperador de Roma. Então, a número 8, está correto ou está errado? Que silêncio, papai do céu. Está certo. É a insegurança. Está certo, porque eu já dei aqui. Em honra a Tibério César, segundo imperador de Roma. Então, número 8, correto, X. Número 9. O Vale da Matança foi assim chamado por causa dos sacrifícios das crianças em holocausto ao ídolo Moloque. Certo ou errado? Certo. Certo. Quando você lê sobre a conquista de Canaã por Josué, Moloque era uma das entidades, um dos deuses mais requisitados naquela época. Por isso que, por desconhecimento, muitas pessoas no Brasil e na África têm aquele hábito de falar para os seus filhos, seu moleque. E não estão sabendo que, quando se fala essa expressão, seu moleque, você está nas mãos de Moloque. Isso veio da África. E foi para o Brasil, entrou na nossa cultura brasileira, e 95% dos brasileiros não sabem disso. E não sabem que estão trazendo um jugo espiritual na vida dos seus filhos, quando usam essa expressão, seu moleque. Lembre-se que há poder nas nossas palavras. Então, número 9, X, correto. E para terminar por hoje, 10. Por analogia, a palavra grega Sheena, que significa Vale de Inon, veio designar o lugar de castigo dos condenados, o inferno. Se você ama escatologia, você vai dar a resposta certinha agora. Certo ou errado? Errado. Certo, irmã Isa. Pastor, Geena significa menino? Menina também. Geena com H. Por isso está aí escrito com H. Geena com 2 S é diferente. Essa é a diferença. Geena com H, Vale de Inon. Gena, sem o H, menina. Concordo plenamente com a irmã. Ficamos meio a meio. Perfeito, gente? Pegadinha. Boa pegadinha. Paramos por aqui hoje. Valeu alguma coisa essa aula ou não? Valeu alguma coisinha? Valeu? Valeu. Se valeu, a glória seja dada ao nosso Deus. Tá? Então, continuamos com os nossos mapas. Lembre-se que na próxima aula a gente vai trabalhar com uma rápida recapitulação dos mesmos mapas. Nós vamos usar os exercícios para mostrar para vocês as localizações que nos deram base para dizer certo ou errado. Vamos apresentar alguns desses mapas em branco, completamente em branco, para vocês preencherem conosco aqui, tá? E desta forma vocês vão ganhando familiaridade, costume de localização, correto? E aí continuamos com essa mesma sequência de mapas. A gente não vai, pelo menos por enquanto, pelo menos por mais 2 aulas, nós não vamos mudar este pacote. Pertinho da segunda semana de janeiro, a gente vai mandar um outro pacotinho de poucos mapas para vocês ampliarem um pouquinho a janela, né, da visão e do conhecimento bíblico. Vamos agradecer a Deus. Pastor, qual será a nossa próxima matéria? Evangelismo e missões. Evangelismo e missões, começando no dia 27 de janeiro. Se quiser já anotar aí, próxima matéria, 27 de janeiro, evangelismo e missões. Uma matéria interessantíssima. Só uma pergunta, pastor. Esse curso básico, ele tem duração de quanto tempo? 12 matérias. 12 matérias, tá? Anote aí, 12 matérias. Você fechando as 12 matérias, fechou o curso básico em teologia. Todos serão avisados
quando estejam já na finalização. A irmã Cássia já está dando a voltinha, né, para a finalização, tá? E também a pastora Vera. Então, estão dando vocês as voltinhas para a finalização, e já vou avisar vocês com uma boa antecedência, pelo menos 2, 3 meses, que nós queremos fazer uma bonita formatura, né? Aqui na Flórida, pelo menos, vamos ter 2 alunos. Não tem problema, se eu tiver que marcar, é só fazer a formatura dela, porque os irmãos... essas formaturas vai reunir todos os alunos? Nós temos que pegar pelo menos 2 turmas, um mínimo de 15 alunos, um mínimo de 15 alunos, por causa dos custos, né? Não podemos ficar fazendo várias formaturas ao ano, porque é custoso. Um pouquinho para a escola, um pouquinho para o aluno, entendeu? Então, nós faremos pelo menos 2 por ano. Mas aí temos que esperar acumular um número de alunos, ainda que termine um grupo aqui hoje, temos que esperar talvez 3 a 4 meses para pegar outro grupo e aí fazermos uma só, para não haver muito gasto, entendeu? Que hoje estamos em período de pandemia, não podemos nos dar o luxo de fazermos muitos gastos. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus, né, por esta aula. Fale. Quando o pastor vai dar a aula de escatologia? Estamos planejando já para começar o curso de escatologia, que será um curso separado, mas com peso para o médium em teologia, em março. Eu queria começar em fevereiro, mas não é possível. Então, segunda semana de março. Quando começar o ano de 2022, já na primeira semana, eu vou distribuir um cartaz em todos os grupos do Bereia, nas redes sociais, no Instagram. Vamos dar uma boa divulgação. E se você conhecer alguém que queira fazer esse curso intensivo de 1 ano de escatologia bíblica, é só nos indicar. Estaremos aqui com alegria. Nós vamos fazer presencial aqui na Flórida, aos sábados, e online nós vamos fazer provavelmente às sextas-feiras. Provavelmente às sextas-feiras à noite. Mas aqui na Flórida, já estamos aqui conversando com algumas igrejas hispanas, vamos fazer todos os sábados, das 5 às 7 da tarde. Vamos pedir nossa irmã Cristina, lá da bonita cidade de Danbury, né? Que deve estar geladinha hoje, né? Aqui hoje chegou a 83, gente. Gente, manda um pouquinho de frio para cá. Hoje eu suei. Alain, não sabe o que tu tá falando, Alain. Manda um pouco de frio para Alain. Hoje eu suei, literalmente. Eu não consegui terminar a minha caminhada. Parece que eu tomei um banho. Tá bom assim, pastor. Irmão. Eu sei bem o que o senhor está falando, pastor, porque eu vim de Pensilvânia e aqui na Carolina do Sul chega a 100 no verão. Irmão, muito gente, sofrido. eu estou preocupado. Quando chegar junho, eu acho que eu vou trocar minha casa. Vou chamar o Alain e a irmã Isa para pegar minha casa. Eu vou pegar a casa de vocês aí. Amém. Pastor, Recebo. 100% de neve amanhã, pastor. Dá glória a Deus, que eu queria estar aí na sua piscina. Acho que nós vamos trocar, gente. Não quero me antecipar, não. Vocês vão morar aqui na minha casa junho, julho e agosto. Eu vou morar na casa de vocês. Amém. É só dar um pulo aqui, ó. Que onde eu tô tem umas praias maravilhosas. E o verão é muito bom. Falou de praia, agora a senhora falou que o macaco gosta de banana? A gente vai conversar depois, hein, Marcelo? Pegar minha família, a gente vai aí, nessas praias. Só espera eu mudar, que em janeiro eu mudo para minha casa, aí vai ter espaço para receber. Não, a partir de fevereiro, você pode contar conosco aí, fevereiro, março. Ok. Irmã Cristina, aproveitando a geladeira de Danbury, nos despedindo com uma palavra de oração e agradecendo a Deus por esta aula. Por gentileza. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia, por estar aqui, Senhor, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra, que o Senhor, Pai, venha enraizar todo o aprendizado que nós tivemos aqui hoje nos nossos corações e que isso venha gerar frutos, Pai, não só na nossa vida, mas daqueles que estão aos nossos redor, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nosso lema, seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. De novo, alguém escorregou. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. E que eu diminua.
Que eu E que eu diminua. É diminua. necessário que ele cresça É necessário que ele que ele cresça. e que eu cresça. diminua. E que E eu eu diminua. diminua. É necessário que ele cresça É É necessário que Necessário ele que ele cresça. e que eu cresça. diminua. Que E eu que eu diminua. E diminua. a Deus damos o quê? A honra, a Honra e glória a glória. e o poder. Muito obrigado, pastora Vera, irmã Amém. Cristina, irmã Selma, Isa e Alain, irmã Cássia, obrigado, Deus os abençoe. Obrigado a vocês que também já fizeram os pagamentos do mês de dezembro e vocês que ainda não fizeram, está de boa até o dia 30 próximo. Muito obrigado, bom descanso, ótimo final de semana e até a próxima quinta, 23, estaremos aqui de volta em o nome de Jesus para fazer aquela viagem linda na geografia bíblica. Muito obrigado, Deus os abençoe. A paz do Senhor. Amém. Pode ser.